38 de Isaías, versículos 1 ao 8, porque a história de Ezequias está em Reis, está em Crônicas e está em Isaías. É o mesmo texto. Em Crônicas, o livro de Reis é a história de Israel pelo ponto de vista do reino. O livro de Crônicas, os livros de Crônicas, é pelo ponto de vista sacerdotal, e por isso você vê algumas diferenças no registro, algumas diferenças em dar mais detalhes sobre as questões ministeriais ou devocionais. E no livro dos profetas, a história de Israel pelo ponto de vista profético. E alguns profetas citaram alguns reis, não todos os reis, mas Ezequias, a história dele coube o mérito de ser citado pelo profeta Isaías, que era um grande profeta, um profeta de uma estirpe real, um homem de uma ascendência muito grande, e além de tudo um grande homem de Deus. E ele fez questão de registrar a história de Ezequias, porque a história de Ezequias entrou no nível, vamos dizer assim, no mesmo nível do próprio profeta em si, em termos de grandeza. Por isso sua história é citada pelo profeta Isaías, e isso é muito importante. Então lemos o texto que diz o seguinte, 38, 1 a 8 de Isaías, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, chorou e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinham andado. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Eu quero nessa noite comentar com vocês este texto que acabamos de ler, nesse ponto de vista, e obviamente vamos utilizar o livro de Crônicas a partir do capítulo 29, citando também o livro de Reis, o segundo livro de Reis, onde está o texto, para dizer aos irmãos sobre os grandes enfrentamentos que teve esse homem chamado Ezequias, da descendência de Davi. Por isso ele é chamado dito de Davi teu pai. Todos os reis que foram bons, justos, reis honestos, eles foram chamados de seguidores de Davi, filhos de Davi, pertencente à linhagem real. E todos os reis que foram ruins, foram maus, era dito que eles seguiam o caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Então, um símbolo do bem e um símbolo do mal. E este Davi era um símbolo do bem, e Ezequias pertencia a esta estirpe, a esta árvore genealógica. Ele pertencia ao grupo daqueles que Deus havia destinado para fazer a obra de Deus. Não significa que todos os reis de Jerusalém ou de Judá, mais propriamente dito, não significa que foram todos bons, mas a maioria deles foram bons. Houveram 19 reis em Israel, que foi chamada as tribos do norte, Israel, as 10 tribos, 19 reis, porém eles viveram em torno de 120 anos menos do que Judá.
E em Judá houveram 19 reis e uma rainha, e viveram 120 anos mais, isso por causa das obras boas. Aqueles que praticavam obras boas prosperavam, tinham maior tempo de vida, maior tempo de reinado. E os que praticavam o mal, consequentemente, eles viviam menos, durava menos o seu reinado, prosperavam menos e eram exterminados. E todos eles tiveram suas grandes dificuldades, tiveram suas heranças. No caso de Ezequias, o seu primeiro problema que ele teve que enfrentar como rei de Judá foi a frieza espiritual, o esfriamento, o relaxamento espiritual. Foi a herança que o seu pai Acás deixou. O seu pai Acás foi um péssimo rei. Ele reinou em Judá, em Jerusalém, e ele cometeu alguns pecados horrendos, pecados horríveis, apostasias horríveis. É interessante dizer, por exemplo, que Ezequias foi criado por um homem como Acás, que era um apóstata, e ele foi um homem justo, tão justo, a ponto de dizer para Deus que andou diante de Deus com um coração perfeito. É interessante observar de que o indivíduo foi criado, viveu, esteve no meio do sistema e não permitiu que o sistema determinasse a modelagem do seu caráter. Isso é muito interessante ser observado, porque tem muitas pessoas que querem justificar os seus erros, os seus desvios, pelo fato de viverem num meio que é ruim, que é desviado, que é apóstata, que é déspota, que é cético, que é incrédulo. Mas isso não interessa. Você pode andar até no vale da sombra da morte, mesmo ali o Senhor estará contigo e você poderá preservar o teu caráter e a tua vida espiritual. Não justifica, por exemplo, o fato de dizer que o mundo é muito corrupto, o sistema é muito corrupto, a situação é muito corrupta e a gente não consegue viver a santidade proposta pela Bíblia. Isto é uma desculpa muito esfarrapada, é um disfarce que não convence nem você mesmo, e você sabe disso, porque Deus tem poder para preservar você, ainda que você ande no meio da imundícia. Você é, como disse no livro de Cantares, é o lírio entre os espinhos. Você mesmo entre os espinhos é o lírio. Você anda entre os espinhos e não deixa de ser o lírio. Você é ovelha no meio de lobos. Você anda e o lobo não consegue devorar você, porque aquele que te guarda é o Senhor de Israel, o Todo-Poderoso. Você glorifica a Ele essa noite? Mesmo que o pai de Ezequias era um homem dessa natureza ruim, um homem mau, ele, Ezequias, não se deixou levar por aquele sistema. E veja que era filho do rei, pertencendo à realeza, o indivíduo tinha muitas regalias, e nessas regalias ele poderia cometer muitos pecados, poderia cometer muitas coisas ruins. Nessas regalias ele poderia bem ter se desviado. Existem pessoas que não podem ter nenhum tipo de folga, vamos dizer assim, nenhum tipo de espaço. Deus tem que manter eles na corda curta, porque se Deus soltar um pouquinho, eles se desviam. Tem pessoas que, lamentavelmente, a vida deles tem que andar sempre no estreito, porque se Deus deixar, eles acabam indo por um caminho que não corresponde à justiça de Deus. Quando Deus precisa deles, eles não estão mais lá, eles não estão mais em condições, eles não conseguem ser como José, como Daniel, como Esther, não conseguem ser pessoas que vivem nesse meio e não deixam o meio de influenciar a sua vida. O teu problema não é um problema de ambiente, o teu problema não é um problema, por exemplo, de contexto cultural, contexto social, contexto, por exemplo, de relacionamento. O teu problema é uma questão de interior, é o teu interior que tem problema. Se você resolver o problema no teu interior, você influencia o meio.
Se você não resolve o teu interior, o meio influencia você. E eu quero nessa noite profetizar sobre você. Ainda que você esteja no meio que seja pura treva, você vai resplandecer como astro no meio desta geração. Você vai resplandecer como luz nas trevas, e não vai deixar que este meio determine o comportamento da tua vida. Este Ezequias enfrentou toda esta apostasia e toda esta frieza espiritual que herdou de seu pai no que diz respeito ao reino. Quando ele assume o reino estava derrotado primeiro por Rezim, que era o rei da Síria, não da Assíria, da Síria, Rezim, e Peca, que era o rei da Samaria. Eles combateram contra Acaz, eles imprensaram Acaz, roubaram Acaz, tomaram cidades, e Acaz, em vez de buscar o Senhor, ele buscou no rei da Assíria, que era Tiglat-Pileser, ele buscou socorro, mandou um presente para Tiglat-Pileser. Ele cortou o ouro e também o cobre que havia na casa de Deus e mandou de presente para Tiglat-Pileser. Inclusive ele cortou a base do mar de cobre dos 12 bois que estavam em cima, um mar de cobre de cima de 12 bois, que representava a purificação para todas as nações do templo do Senhor. Ele cortou aquela base e mandou de presente para Tiglat-Pileser. E quando se mexe em algumas coisas que são básicas, fundamentais, principalmente dentro da casa do Senhor, quando se mexe em coisas que não devem ser tocadas, sem dúvida nenhuma, as consequências serão colhidas. Ele pensava em ter em Tiglat-Pileser um aliado, e o Tiglat-Pileser, por causa do presente, enviou o seu exército, e ele então matou a Rezim, rei da Síria, e ele venceu Peca, rei de Samaria. E aí, quando derrotou os inimigos de Acaz, ele saiu e foi então ao encontro de Tiglat-Pileser, na capital da Síria, Damasco, que inclusive é a cidade viva mais antiga do mundo, Damasco, que agora está em guerra, já no 6º, 7º ano de guerra civil, sendo destruída. Ele foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, mas ele era um indivíduo tão desconectado de Deus, que ele viu lá um altar, e achou bonito o altar em Damasco, e mandou para o sacerdote Ananias o modelo do altar para fazer um altar. Eu quero que o altar seja esse, não quero aquele altar de cobre que Deus mandou fazer lá quadrado, lá com 3 degraus, uma coisa assim tosca. Eu não quero aquele altar, eu quero outro altar, um altar chique, porque eu sou rei. E ele tirou o altar de Deus e colocou de lado, e colocou o altar dele no lugar, e disse para o sacerdote Ananias que oferecesse todos os sacrifícios do povo naquele altar que ele havia estabelecido, e o altar de cobre do Senhor, quando ele quisesse, ele usaria para consultar o Senhor. A remoção dessas coisas, remover o altar que diz respeito a atividades devocionais, a comprometimentos espirituais, a base da devoção cristã, a comunhão com Deus, esta remoção foi a gota d'água para a vida desse rei. Ele simplesmente, quando ele fez isso, pensando que agradaria ao rei da Assíria, do império assírio, Tiglat-Pileser, ao contrário, o rei mandou um exército contra ele e imprensou ele, e aí ele começou a dar tudo o que tinha na casa de Deus de presente para esse rei. Começou a servir ao ímpio porque ele era ímpio. Ele atraía um ímpio para si porque ele era um ímpio, injusto, um homem desonesto. E começou a dar todas as coisas. Como se não bastasse, no capítulo 18, verso 24 de 2 Reis, ele vai numa ira, numa fúria, e ele destrói todos os utensílios da casa do Senhor. Ele pegou tudo que havia na casa de Deus, tudo que havia, o candelabro, a mesa dos pães, a proposição. Ele pegou todos os utensílios, as pás,
as bacias, as tigelas, os espevitadores, os apagadores, todos os instrumentos, e quebrou tudo, jogou tudo fora e fechou as portas da casa de Deus. Quando ele fechou as portas da casa de Deus, ele assinou a sentença da sua apostasia. Era a apostasia no sentido total. Quando acontece de Ezequias assumir o trono, assumir o reino, a primeira coisa que ele fez, a partir do capítulo 29 de 2 Crônicas, a primeira coisa que ele fez, versículo 10, ele propõe para o povo um conserto. Porque, irmão, quando existe frieza, quando existe aquele culto frio, quando tem aquele negócio que não vai, aquela luta que não vai, prega e não dá resultado, canta e não dá resultado, ora e não dá resultado, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa que não está bem. Você ora e não sente nada, você lê a Bíblia e não sente nada, você ouve cântico e não sente nada, você ouve pregação, você não sente nada, fala de igreja, você não sente nada, fala de arrebatamento, você não sente nada, fala de Jesus, você não sente nada. Você sente se falar do Neymar, se falar de um cantor, se falar de um grande atleta, você sente, se arrepia todo. Você precisa se arrepiar, é com o nome de Jesus de Nazaré. Você precisa sentir o coração pular com o nome de Jesus de Nazaré. Ora baixoca la massaia. Dessa forma, ele propõe um conserto, porque tem que haver conserto quando as coisas não estão bem. E nesse processo de conserto, ele vai estabelecer uma ordem dos fatos que devem ser desenvolvidos. Depois de detectar todo o problema, toda a situação está descoberta, sabe-se qual é a razão, por que o reino não prospera, por que a nação não prospera, por que as famílias não prosperam. No versículo 11 do capítulo 29 de 2 Crônicas, ele disse: nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas são vencidos, nossos homens pelas espadas, e os nossos são levados em cativo. Então vamos fazer um concerto e voltar a buscar o Senhor. Quem sabe o Senhor remova a sua ira de sobre nós e volte a ser complacente para conosco. E ele começa o processo do conserto, porque o conserto para Deus e com Deus, ele exige ação. Você não pode ficar somente no pensamento, só na palavra, você tem que agir. E na ação do conserto, a primeira coisa, versículos 3 a 5 do capítulo 29 de 2 Crônicas, a primeira coisa de imediato é reparar as coisas. Reparação. Você vai encontrar até o versículo 19 desse 29 de 2 Crônicas, você vai encontrar 3 palavras: santificar, purificar e remover. Essas 3 palavras fazem parte básica daquilo que é o conserto necessário para que a ira de Deus seja removida. Tem coisas que podem ser purificadas, santificadas, elas podem ser limpas, elas podem ser separadas. Há coisas que podem ser lavadas, embranquecidas, polidas, mas tem coisas que o texto chama de imundícia. E isso está no versículo de número 5. Imundícia. A imundícia tem que ser removida, tirada e jogada para fora. Eles tiraram de dentro da casa do Senhor e jogaram no ribeiro de Cedron. É necessário ser tirado e jogado. Não adianta você, por exemplo, querer atrair Deus para a tua vida, atrair a comunhão com Deus e reservar um certo espaço na tua vida para alguma coisa que seja desqualificada da palavra santificado e purificado. Qualquer coisa que esteja desqualificado desses 2 termos, do verbo santificar e do verbo purificar, e você quiser reservar, Deus não se deixa dobrar, Deus não se deixa vencer.
Está escrito no livro de Oséias, no capítulo 5, versículo 14 e 15. O Senhor disse: eu irei e me assentarei no meu trono, e eles então terão que vir, e de madrugada me buscarão, e chorarão, e aí me acharão, e então eu, o Senhor, me manifestarei a eles. Então Deus não vai mudar, Deus vai ficar assentado no seu trono. Você pode dizer que você é descendente de alguém, que você tem sangue azul, que você pertence a uma estirpe elevada, que tem muitos anos de fé, que tem muita experiência. Deus não está interessado nisso. Ele vai ficar sentado no seu lugar, e você vai ter que voltar e dizer: Senhor, eu quero que purifique isso, eu quero que santifique isso, eu quero que tu arranque isso da minha vida, que é imundícia, porque eu quero te servir em santidade e temor na tua presença. É muito fácil hoje encontrar igrejas onde aparentemente é muito fácil servir a Deus. É fácil servir aquela igreja, é fácil servir aquela denominação, é fácil servir aquela filosofia, é fácil servir aquela ideologia. Com Deus não, meu querido, com Deus não. Tratou de imundícia, arranca. Tratou de imundícia, extirpa. Tratou de imundícia, joga fora. O ribeiro de Cedron está correndo bem ali. Joga fora e te livra, porque a ira de Deus se afasta e a sua misericórdia vai te alcançar nessa noite. Você dá glórias ao Senhor nessa noite? Ele prossegue na sua atividade. Essa limpeza que Ezequias fez na casa de Deus levou 16 dias. Não foi muito tempo, não. Eles foram rápidos. 16 dias. Quanto tempo faz que Deus está falando com você acerca de alguma coisa que você deve abandonar, que você deve deixar, e você sabe que é uma trava na tua vida, e você sabe que é um negócio que está emperrando o propósito de Deus na tua vida, mas você fica ali, entre uma coisa e outra, cocheando entre dois pensamentos. E nessa noite o Senhor te diz e te fala: não te demora, não te demora, porque o único prejudicado vai ser você, o único a perder aqui vai ser você. Entenda uma coisa: Deus te ama, Deus te escolheu sim, e Ele não quer te perder, não. Ele fez um investimento em você e não quer te perder, mas Ele quer que você corresponda no mínimo à expectativa de fazer a coisa moralmente correta na presença do Senhor. No mínimo chegar diante de Deus e dizer como Ezequias: tu sabe que eu andei com o coração reto na tua presença, eu andei em sinceridade diante de ti. O mínimo que Deus espera é isto. O enfrentamento de Ezequias quanto a esta frieza espiritual, o segundo passo dele foi a restauração do culto. Isso está em 2 Crônicas 29, versos 20 até o 36. Eu não vou ler todos esses textos, porque seriam muito extensivos. Mas restaurar o culto, por quê? Porque as portas do templo estavam fechadas. Primeira coisa, tem que abrir a porta. Irmão, você quer vitória? Você quer vencer? Você tem que abrir o canal de comunicação com Deus. Você tem que abrir esse espaço. Você tem que voltar àquele lugar onde você falava com Deus, onde você chorava diante de Deus e sentia a presença dele. Abre essa porta, e você pode abrir essa porta, e essa porta pode ser aberta essa noite, e você voltar a sentir a presença de Deus na tua vida. Restaurar o culto, irmão, o culto. No caso de Ezequias, ele subiu à casa do Senhor de madrugada, restaurou o ministério dos levitas e restaurou o sacrifício, que era o culto daqueles dias. O culto hoje, ele tem uma característica individual e coletiva. Para que ele seja coletivamente correto, ele precisa ser individualmente correto. Você tem que oferecer um culto a Deus pessoal. Hoje, por exemplo, o que as pessoas pensam quando vêm para a igreja?
As pessoas pensam o seguinte, as pessoas estão sendo ensinadas assim: eu vou para receber. Eu vou para receber. Sim, pastor, mas não é para isso que a gente vem? Não, não é para isso. Não é para receber. A gente vem para dar. A gente vem para oferecer. A gente vem para entregar. A gente vem para devolver para Deus o que é de Deus. E tem uma coisa que você dá, uma só o ser humano pode dar para Deus, só uma. Porque todas as demais coisas, se você, por exemplo, tirar o teu tempo para Deus, para qualquer coisa, você não está dando. Você está simplesmente devolvendo o que é dele, o tempo é dele. Se você pegar o teu talento e oferecer a Deus, nada demais. O talento é dele, foi ele que te deu. Você estará usando na obra dele. Se você pegar o teu dinheiro e entregar na obra de Deus, nada demais. O teu dinheiro é dele, foi ele que te deu. Se você colocar o teu carro ao serviço do Senhor, nada demais. O teu carro é dele, porque ele é dono do mundo e de tudo que há sobre a terra. Se você fizer qualquer coisa, Deus já fez. Ou você faz porque ele já fez. Mas eu me apresento diante dele. Você se apresenta porque ele te deu vida, te deu fôlego de vida, te deu saúde, curou a tua doença, te batizou com o Espírito Santo, e por isso você está aqui essa noite. Então o que eu tenho para dar para Deus? Só uma coisa. Só uma coisa. Uma só, uma coisa só o ser humano dá para Deus: adoração. Só isso, adoração. Adoração é uma coisa que você dá para Deus. Você faz voluntariamente, você adora-o na beleza da sua santidade. Mas pastor, o adorador não é aquele que sabe pedir, que sabe falar, que sabe dizer. Não, o adorador não diz nada. O adorador só contempla, admira e ama o seu Senhor, a beleza e a majestade de Deus. Ele se apresenta em silêncio para chorar em gratidão na presença do Senhor. Adoração é a única coisa que o ser humano dá para Deus. Por isso que a idolatria é o pior pecado que o ser humano pode cometer. Porque é o desvio da adoração, o pecado de idolatria, o desvio da adoração. Deus não aceita. Restaurar o culto. O culto é nada mais, nada menos que uma reunião convocada por Deus para se encontrar com a sua igreja. Eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu vou repetir. O culto é uma reunião que Deus convoca para se encontrar com a sua igreja. Não, mas aqui foi o pastor Amarildo que convocou. Não foi, não. O pastor Amarildo organiza a liturgia do culto. O vice-pastor ajuda a organizar a distribuição do culto, organiza os grupos do culto, organiza quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai falar, quem vai dirigir, quem vai ler. Eles fazem isso. Mas quem convoca a reunião do culto é aquele que é cultuado, o Senhor Jeová, Deus, o Rei da Glória, Ele. Não tem reunião na terra maior do que um culto. Não existe. Pode reunir o G20, G8, G7, G6, G quanto queira. Não tem reunião da ONU, não tem reunião de nenhuma força mundial que seja maior do que esta aqui nessa noite. A reunião do culto, onde está Deus e onde está o seu povo cultuando o seu santo nome. E Ele está aqui nessa noite, nessa reunião. E é por isso que tem culto aqui nessa noite. Por isso o teu culto tem que ser especial. O teu culto tem que ser pessoal. Nós os pregadores já pegamos até uma mania ruim. E a mania ruim que os pregadores têm é em decorrência do fato de a igreja está desatenta do culto, está desligada do culto. Tem gente que está no culto, parece que não está no culto.
Está só a casca aqui, o resto sabe lá onde está. Está só a casca aqui. O interior, a mente, o espírito, a alma, sabe Deus onde está. Aí os pregadores, porque não tem pregador nenhum que pregue, que não queira ver uma reação. Nós ainda estávamos orando hoje em casa com a minha esposa. Eu estava dizendo: Senhor, Tu me concede graça, força, ousadia, autoridade para pregar a Tua palavra, e que o Teu Espírito promova uma reação no meio do Teu povo pela Tua manifestação. Porque vamos pregar num culto onde você olha para a cara de um, é gelado, para o outro iceberg, para o outro é uma geladeira. Irmão, sai correndo, dá vontade de colocar uma venda e não olhar mais para ninguém. É terrível. É terrível você olhar para uma igreja que não responde nada à tua pregação, não responde nada ao que você faz, não participa com você do teu sacrifício no culto. Mas quando você olha para uma igreja que louva, que não precisa o pregador ficar dizendo levanta a mão, ficar dizendo dá glória a Deus, ficar dizendo diz aleluia, ficar dizendo se mexe aí, irmão, faz alguma coisa. Os pregadores estão mal acostumados por causa da igreja estar desinteressada, desconectada, desligada. Aliás, tem um certo grupo na igreja que está conectado, mas é na internet. Desconecta da internet e conecta ao trono da graça e recebe de Deus esta noite. Porque até dentro da igreja tem alguns que ficam ali no celular, dentro da igreja. Só o sangue de Jesus. Eu já preguei em igreja bem esquisita, irmão. Já preguei em alguns lugares bem esquisitos. No Rio Grande do Sul é muito comum você pregar e a cuia do chimarrão está andando no meio dos irmãos. Em reunião de obreiros, irmão. E um pastor que já partiu com o Senhor disse para mim um dia: o pastor Aldo, pastor Galina, nós chamamos de Galina, se não fica preocupado aí com os irmãos que estão tomando chimarrão, que aqui é costume. Aí eu brincando disse para ele: pastor, fica tranquilo, lá em Joinville tem um centro de recuperação que recupera viciado. Tranquilo, nós damos um jeito nesse problema. Mas é costume deles. Agora você está num culto, você está diante de Deus. Restaurar o culto no sentido individual significa você saber o que você faz depois que você entra daquela porta para dentro. É ter consciência e responsabilidade pessoal. É não ficar esperando, vou ficar esperando. Eu vim assistir o culto. Não, aqui não tem lugar para assistente, tem lugar só para participante. Aqui você participa ou participa. Aqui é lugar de participar. Aqui você diz aleluia, diz amém, diz glória a Deus. Aqui você se esbalda na presença de Deus. Tem pregador e pastor que, por eles ficarem um pouquinho famosos, eles já ficam serião no culto, todo empavonado, parece um sapo boi, ficam todo inchado. Eles acham que são os tal, já não precisa mais da glória a Deus. Irmão, quem que não vai chorar e se alegrar de ouvir os cantores que nós ouvimos aqui esta noite? Como que a gente vai ficar sentado ali sem a alma se revolver no fogo do Espírito Santo? Não tem como, querido. Você sente Deus recebendo e mandando a sua glória, mas você precisa estar ligado no culto a Deus. Te liga nesta noite no culto que você oferece ao Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração, porque Deus usa, eu quero dizer para você, Deus usa desde o púlpito até a porta, todos são ungidos pelo Senhor, e Ele usa todos as suas mãos. Então deixa Deus te usar essa noite, porque Ele está aqui no culto, Ele é o cultuado que está presente aqui nessa noite. Urabassa calabachaya. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia,
Urabasandarabashaya. Urakamasaya riastuka lamasia andarabasaya. Urayaste kalamashaya. Aleluia, aleluia. Aleluia. A Assembleia de Deus precisa voltar a receber batismo com o Espírito Santo enquanto a palavra é pregada. Precisa voltar a receber cura divina enquanto louvores são cantados. Precisa voltar a receber dons espirituais enquanto há oração congregacional. A Assembleia de Deus tem que voltar aos pés de Jesus de Nazaré. Você precisa voltar a isso, a esse culto pessoal. Esse culto teu, você e ele, os dois juntos, nesta bênção de comunhão. E Deus espera fazer isso com você esta noite aqui. Ele espera por você esta noite nesta comunhão. Restaurou o culto, ele restaurou a comunhão, ordenou a Páscoa, segundo Crônicas capítulo 30. Restauração da comunhão. Anunciou em todo Judá e em todo Israel que haveria a celebração da Páscoa. Para o dia 14 do primeiro mês não foi possível porque não estavam purificados, não estavam prontos e não havia levita suficiente para oferecer os sacrifícios. Imagina que situação caótica. Então eles optaram pela segunda data, o segundo mês, o dia 14, que era permitido pela lei, e se santificaram e se purificaram e oferecer e comer a Páscoa. E Páscoa significa comunhão, significa entrelaçamento de alma e espírito uns com os outros e com Deus. É o equivalente à Santa Ceia de hoje. Você fica sem tomar a Santa Ceia por tua conta meses. Você é independente? Porventura você se desligou do corpo? Você manda em você? Você se autodisciplina e depois volta na comunhão? Você entra e sai? Você acha que aqui é a casa da mãe Joana que se faz o que quer? Não, aqui não é. Aqui é a casa de Deus. Aqui existe ordem, aqui existe disciplina, aqui existe correção, aqui tem palavra de Deus, e o Espírito do Senhor vigia a sua igreja. Você não pode pensar que você pode fazer as coisas do jeito que você quer. Você não foi obrigado a aceitar Jesus, não foi pego pelo pescoço, empurrado de igual abaixo. Você aceitou porque o Espírito Santo te convenceu, e você quis, e você aceitou. E você lembra como você amava Ele? Lembra como você chorava? Lembra como você sentia a presença dEle? Lembra quando você lia a Bíblia e chorava em cima das páginas? Você lembra? Rabasaia Suramakasaia. Ele quer que você volte a isso. Volta a isso. Volta a ser aquele chorão. Volta a falar língua estranha em qualquer lugar. No ponto de ônibus, na rua, no emprego, dentro do ônibus. Volta a ser aquele crente que você era. O Rabassanda Rabachaia. Volta a ser aquele crente que você era. A comunhão com Deus, que você sentia Deus em qualquer lugar que você estivesse. Consequentemente, o seu temor era constante sobre você. Quando Ezequias mandou o convite para as tribos de Israel virem comer a Páscoa, eles começaram a rir dele. Riram dele. Mas veio de Benjamim, Manassés, Zebulon, vieram muita gente, se reuniu uma grande multidão. E eles ficaram admirados pela multidão que se reuniu. Está escrito que não houve um fato como aquele depois de Ezequias. Foi um fato notório. A grandeza e a força que revelaram em estar em comunhão foi de comerem a Páscoa junto. E eles saíram pela cidade e destruíram todos os ídolos e os bosques
e os templos dos ídolos, botaram tudo por terra. Eles varreram Israel, limparam as suas cidades, e Deus começou a abençoá-los grande e poderosamente. Ele restaurou também o processo devocional de cada um, trazer os dízimos e as ofertas à casa de Deus. Você sabe que tem gente que ainda questiona o dizimar e o ofertar? Não foi muitos dias ainda um irmão ligou para mim perguntando sobre Hebreus 7, que fala sobre Melquisedeque e a situação do dízimo que Abraão me entregou. Mas a ideia era uma coisa mais ou menos assim, querendo buscar um argumento para dizer no Novo Testamento o dízimo é descartável, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não, o dízimo é coisa de cristão. Jesus era dizimista. Jesus era dizimista, coisa de crente, coisa de cristão. Porque se Jesus não fosse dizimista, os fariseus pegavam ele e nunca puderam acusar ele, porque ele cumpria todas as regras da palavra de Deus. Ele era dizimista. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele fazia, ele cumpria o que ele ensinava. Então tem pessoas que têm dificuldades ainda. Mas quando acontece um processo dessa natureza, e eu já vou terminar, e a irmã Carmen vai se preparar para cantar. Quando acontece um processo de restauração dessa natureza, sem dúvida nenhuma o inimigo se levanta. Agora não era mais o Tiglat-Pileser, que era o imperador na Síria, era Senaqueribe, o grande Senaqueribe. Ele se levantou e veio com um tremendo exército contra Judá. E ele derrubou 36 grandes cidades de Judá. E foi apertando o povo em Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, cercou Jerusalém. Parecia que a vitória de Senaqueribe era inevitável. E o povo cercado. E ele manda então Tartã, Rabsaris e Rabsaque, 3 dos seus primeiros ministros, enviaram uma mensagem para Ezequias e dizeram ao povo: quem vocês pensam que vocês são? Não ouviram porventura a história dos nossos pais? Onde estão os deuses das nações que os nossos pais destruíram? E quem é o Senhor para proteger essa cidade e fazer com que Ezequias engane vocês, dizendo que Deus defenderá essa cidade? Ezequias chorou e mandou uma mensagem para Isaías. Isaías manda uma mensagem para Ezequias: assim diz o Senhor: eis que eu colocarei o meu anzol nos beiços de Senaqueribe e arrastarei ele para a sua terra, e vou fazer com que ele morra na casa do seu Deus por aqueles que saíram dos seus lombos, e ele não lançará nenhuma pedra contra essa cidade, porque eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senaqueribe está com seu exército acampado, milhares de soldados, e Deus no céu, eu parece que vejo uma cena mais ou menos assim. Você sabe que anjo não tem poder, né? Anjo não tem poder próprio. Anjo só tem poder delegado, a não ser aqueles que são ungidos. O que é ungido tem poder, mas o que não é ungido, ele tem poder delegado. Delegado para uma missão, Deus dá o poder e ele faz. Eu acho que Deus olhou para os anjos assim, no céu, e daí olhou entre os seus milhares. Vamos imaginar aqui, Deus pegou o mais pequenininho que tinha. Isso é a linguagem minha, tá? Eu estou inventando agora. A Bíblia diz: quem lê, entenda, mas eu estou inventando agora, tá? Fica tranquilo. Vamos dizer que Deus pegou o anjo menor que ele tinha no céu e disse: ó, vem cá, vou te dar uma missão. A missão que eu tenho para ti é a seguinte: você vai lá na terra e num golpe só, de noite, sem que ninguém veja, você mata o exército de Senaqueribe. Tá bom? Deixa comigo. E o Senaqueribe levanta de manhã cedo, para que o trombeteiro tocasse a trombeta, para dar início à batalha. Está lá a lançadeira de catapulta, está lá,
está lá a lançadeira de pedra, estava tudo armado, era só bater a trava e soltava pedra de 500 quilos a distância de quase 1 quilômetro. Tamanha potência. Bolas de fogo, as catapultas, que pesavam 250 quilos, ia a distância de quilômetros. Incendiava qualquer cidade, destruía tudo, tudo armado, tudo no lugar, tudo pronto. E de repente o Senaqueribe levanta de manhã e seu corneteiro, por que não tocou a corneta? Se ele pudesse responder, ele diria, porque estou morto. Mas ele começa a olhar, era só corpos mortos, todos mortos. 185 mil soldados, 185 mil homens, todos mortos. Nenhum se mexia, nenhum se levantava. Só sobrou um cavalo para o Senaqueribe montar e sair correndo para sua cidade e entrar em Nínive, e entrar no templo de Nisroque, seu Deus, e se dobrar e dizer: Nisroque, porque aconteceu? E lá vem 2 filhos dele por trás e atravessam ele com a espada e matam ele diante do seu Deus, como Deus, o Senhor, havia dito. Não interessa quem vem contra você, o Senhor disse que guardaria, ele guardará. Ele disse que defenderia, ele defenderá. Ele disse: não lançará nenhuma pedra, não lançará contra essa cidade, porque eu sou o Senhor. Você pode glorificar a Deus esta noite? Ele venceu o inimigo. Mas o maior enfrentamento de Ezequias foi enfrentar-se a si mesmo. O que é que você tem enfrentado? Você diz: eu sou corajoso, eu enfrento qualquer adversário que vier contra mim. Já enfrentei situações difíceis, diversas, e me saí bem. Tudo bem. Mas chegará o dia em que você enfrentar-se-á a si mesmo diante do Senhor. E aí como será, querido? Adolescente, jovem, irmão, irmã, pastor, eu sou adolescente, sou jovem, isso aí está longe de mim, não. Vai lá no cemitério e vai ver, só de 0 a 100 anos tem lápide lá. De uma hora para outra, pode enfrentar-se a si mesmo diante de Deus. Que tal chegar um profeta tipo Isaías na tua casa e dizer para você: prepara a tua casa porque você vai morrer, você não vai viver. Há muitos anos atrás, chegaram 2 irmãs na minha casa. Eu morava na Padre Roma. E disseram para mim, era um sábado, eu estava em consagração, em casa, sozinho. E elas bateram palma, eu saí, atendi 2 irmãs conhecidas do círculo de oração. E disseram: o Senhor mandou nós trazer uma mensagem para ti. Pode dizer, irmã. A tua esposa vai morrer e você vai se desviar. E disseram: só isso, irmã? É só isso, amém. As irmãs me dão licença, eu vou continuar a minha oração. Eu voltei, me ajoelhei no mesmo lugar e disse: Senhor, a minha esposa pode morrer sim, e eu posso me desviar sim. Só que esse assunto está nas tuas mãos. A minha vida pertence a ti. Eu sou teu. Desde o dia que tu me chamou, eu sou teu. Eu não mando em mim. Isso pode acontecer porque eu sou homem, mas tu podes muito bem me guardar. E até aqui o Senhor tem me guardado. Até aqui Deus está comigo, me guardou. Não importa o que dizem, importa como você recebe o que dizem, como você vê as coisas. Enfrentar-se diante de Deus em uma circunstância como esta, na palavra de um profeta como Isaías, não era brincadeira não. Ele ouviu a profecia e creu na profecia. Ele creu.
para tanto que ele virou para a parede. O espaço que havia entre ele era um espaço pequeno, entre ele e a parede, mas naquele espaço Deus entrou. Eu não sei qual é o espaço que você tem, mas eu quero dizer para você, ainda que seja uma fresta de 1 milímetro, Deus entra. Deus vai entrar ali, e Deus vai dizer: eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas, e eu vou acrescentar os teus dias. Defenderei essa cidade e defenderei a ti, e guardarei a ti a essa cidade. E o Senhor cumpriu aquilo que disse. Você glorifica o Senhor por isso? E Mancar-me, cante para o Senhor.